O prazer aí de estar falando para vocês. O Edu me passou essa incumbência, um tema bastante interessante e oportuno. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a justiça dos acontecimentos. Então, aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aos demais também, os que estão sempre aqui conosco, muito bem-vindos. Eu estou retornando, né, um tempo aí já sem fazer o bate-papo com vocês no domingo, então com muita alegria também estou retornando. Só ver se o Edu vai entrar para fazer a prece inicial, senão nós fazemos aqui. Osibélia, você faz a prece para a gente? Nos contempla com a prece aqui para a gente começar, por favor? Seu microfone está fechado. Osibélia, seu microfone está fechado. Desculpe, então, novamente, bom dia a todos. Bom dia. Faça a prece, sim, tranquila. Obrigado. Já podemos começar? Podemos começar. Então, vamos serenando as nossas emoções, abraçando os amigos da espiritualidade que conosco compartilharão desta nossa manhã. Chegamos a Jesus, nosso Mestre amado, pedindo amparo dele para que hoje possamos, na nossa palestra desta manhã, em que o Paulo irá realizar, termos a bênção divina do entendimento, auxiliando nosso irmão na sua exposição e a nós no melhor que possamos entender tudo quanto nos receberemos nessa manhã. E assim, unindo os nossos pensamentos e sentimentos, vamos a Jesus, Mestre amado, chegando ao Pai Criador, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças te rendemos, Senhor, e que a tua bênção divina nos envolva. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Osibélia. Vamos aí. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Como eu havia dito inicialmente, né, agradecer ao Edu aí pelo convite e pelo tema, né, que ele me deu, falar da justiça dos acontecimentos nesse momento bastante oportuno, né? Então, quando nós falamos de justiça dos acontecimentos, nesse momento, acho que invariavelmente nos leva a refletir sobre a pandemia, né? Não tem como a gente pensar em justiça, em acontecimento, sem pensar nesse macro acontecimento, nesse macro evento chamado pandemia. O que é a pandemia, né? Eu trouxe aqui o significado de pandemia para a gente aí refletir. Ó. Pandemia, doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente, etc. Epidemia que se dissemina por toda uma região, extensão, né, de um continente até do globo terrestre, que é o que está acontecendo conosco. Qualquer coisa concreta ou abstrata que se espalhe rapidamente tem uma grande extensão ou atuação. Etimologia da palavra é da origem do grego pandemias, a todo o povo. Então, esse é o primeiro ponto aqui para a gente analisar, para a gente refletir, que não é só nosso, né? Não somos nós brasileiros que estamos sofrendo. É todo o globo terrestre que está sendo atingido por esse macro evento. Mas, na verdade, o que acontece? São acontecimentos que decorrem da pandemia que realmente acabam
muitas vezes nos levando a refletir, inclusive sobre a justiça divina, né? Muitas vezes a gente pergunta, por que Deus permite certas coisas, né? E o que são essas coisas? O que são esses acontecimentos que decorrem da pandemia? Eu trouxe alguns eventos aqui para a gente discutir, que o nosso tempo é escasso, né? Mas eu trouxe alguns para a gente discutir um pouquinho aqui. O primeiro deles, que mais choca a gente, são os desencarnes coletivos, né? Mas também tem a questão da crise econômica financeira, o desemprego que também decorre dessa crise, a fome que é consequência desse desemprego, um achatamento, né? A classe média acaba sendo achatada, e uma polarização maior, né? Os extremos acabam se destacando mais, e o isolamento social. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre isso, alguns números aqui, ó. Falando em desencarne coletivo, né? Olha só, esses números são atualizados, eu peguei ontem aqui na internet, ó. Estados Unidos, mais de 580 mil mortes. No Brasil, mais de 430 mil. Na Índia, 262. Ou seja, nesses 12 maiores países aqui do ranking de mortes, nós temos mais de 2 milhões de mortes em 12 países. Imagina, né, no globo todo o que significa isso. E aí a gente pergunta, nossa, mas como Deus permite uma coisa dessa, né? Tanta gente morrendo por conta dessa doença. Então, muitas vezes a gente coloca esse questionamento em relação à justiça divina. E também tem a questão econômica financeira, né? Olha, o país que vinha num crescente, aqui tem aqui as maiores economias do mundo, aí como se comportavam, né? Até 2019, a China em 2019 cresceu 6%, e aí começa, né, menos de 5%, o mundo de uma forma geral, né? Então, isso tudo traz consequências para a gente, né? Essas situações, né, traz a reflexão, pô, mas por que Deus permite isso? Será que realmente Deus é justo, misericordioso e bom, né? Que se eu tenho um monte de gente morrendo, desencarne coletivo, eu tenho uma situação econômica financeira de estagnação ou de regressão que causa desemprego, que aumenta a fome, não é gera, né? Porque a fome existe, mas ela aumenta, ela agrava a situação de fome, as pessoas abaixo da linha da miséria. E aí um último elemento que eu trago aqui, que é o isolamento social, e esse também é pandêmico, né? Porque ele não escolhe classe social, não escolhe cor, raça, idade, pega todo mundo e traz consequências gravíssimas, né? Nós temos pessoas entrando em depressão, pessoas cometendo suicídio, tudo isso por conta desse isolamento social, né? Então, a ideia é que a gente discuta esses pontos à luz da doutrina espírita. Então, para isso, a gente tem que entender, primeiro, que nosso planeta está passando por uma transição. Nós estamos passando, né, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E que isso acontece pela evolução, pelo progresso intelectual e moral de todos os espíritos que habitam esse orbe, encarnados e desencarnados, né? Então, nós vamos tentar fazer esse entendimento, esse estudo, essa discussão, à luz dessa transição planetária, né? Por que acontece esses desencarnes, essa crise, etc. E, para isso, nós vamos buscar subsídios no Evangelho do Cristo, que é o maior código de conduta e moral deixado pelo espírito mais puro e mais elevado que já habitou esse orbe, e também nas leis morais, as leis divinas, para justamente que a gente entenda, né, que nada acontece por acaso sem a permissão de Deus e sem propósito, ok? Então, vamos começar falando dos desencarnes coletivos, né? Os desencarnes coletivos, eu trago essa imagem aqui, até o Edu me pediu uma imagem para mandar lá na divulgação, eu escolhi essa, conversei com ele, que é quem assistiu o filme Nosso Lar, leu o livro, né, é bastante emblemático, né? Traz lá o momento da guerra, onde várias pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas desencarnaram e são recebidas lá no Nosso Lar. Então, para a gente falar um pouquinho de desencarne coletivo, é importante a gente lembrar que quando a gente fala em desencarne coletivo, eles podem acontecer de diversas formas, né? Através de uma guerra, como é esse exemplo aí que a gente está trazendo na imagem, mas através de catástrofes naturais, de acidentes, né? E a própria pandemia hoje, que nós já falamos de alguns números aí, né? De mais de 2 milhões de mortes aí
um pouco mais de 10 países. Então, eu trago aqui algumas situações para a gente refletir. Ó. Em 1972, numa reunião mediúnica lá do Chico, em Uberaba, várias pessoas, dezenas de pessoas, fizeram uma pergunta: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas em defesa, como nos casos dos grandes incêndios, né? Um acidente, aí um incidente. Vejam que isso foi em 1972. Tem uma curiosidade aqui para a gente analisar em relação a isso. Em 1971 era inaugurado o edifício Joelma, no centro de São Paulo. E 2 anos depois dessa reunião, em 1974, nós tivemos um incêndio. Quem é mais experiente aí lembra disso, né? Que foi traumático, mais de 180 pessoas, se não me engano, 187 pessoas morreram, mais de 300 feridos, e chocou muita gente, né? Aí o Emmanuel, que era o mentor, que é o mentor do Chico, ele responde. Vamos ver o que o Emmanuel fala, né? Por que Deus permite isso, se ele é bondade? Ele diz assim, ó: realmente conhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, seu filho, né, feito à sua imagem e semelhança, a centelha divina, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente. Então, a justiça está dentro de nós, está impregnada no nosso espírito. Convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, o mais severo do julgador de si próprio. Ele quer dizer o seguinte, que aquela justiça, aquele juízo final está gravado, assim como as leis divinas, na nossa mente. Tá? Então, nós somos julgadores daquilo que nós fazemos. E aí ele continua, ele diz assim: quando nós retornamos da Terra para o mundo espiritual, ou seja, quando nós desencarnamos e voltamos para a erraticidade, nós nos conscientizamos das responsabilidades que tínhamos assumido e fazemos um levantamento dos débitos que nós contraímos, né, ou que não deixamos de resgatar, que tínhamos nos comprometidos. E rogamos, nós pedimos, imploramos para que Deus nos conceda a permissão de corrigir e resgatar isso novamente. Em virtude disso, né, muitas vezes renascemos no planeta em grupos. Então, vários espíritos que reencarnam, analisam a situação, os seus débitos, pedem, rogam para que possam voltar à Terra, né, para tentar resgatar isso e fazer uma redenção múltipla. E isso, então, acontece no resgate coletivo, no desencarne coletivo. É por isso que Deus permite, que, na verdade, faz parte do planejamento de vários espíritos. E aí, lá no livro Chico Xavier Pede Licença, ele traz também uma reflexão legal para a gente. Ele fala assim, ó: criamos a culpa em nós mesmos, engenhamos os processos destiná-los a extinguir-lhe as consequências. Então, o nosso juízo, a nossa consciência, né, ela vai fazer com que a gente peça, né, e crie uma forma de voltar. A sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate a fim de induzir-nos a estudos e progressos, sempre mais amplos no que diga respeito à própria segurança. É por esse motivo que todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência, mais luz no cérebro e no coração, ou seja, intelectual e moralmente elevado em relação ao que ele chegou aqui. Lamentemos sem desespero. Isso quer dizer, a gente tem sim que se compadecer dos momentos da tristeza, das perdas, né? Não quer dizer que a gente tem que se tornar uma pedra, ser frio em relação ao que está acontecendo, né? De quanto se fizerem vítimas dos desastres e nos confragem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. O que quer dizer? Que nós estamos, né, sofrendo junto com eles, mas também os problemas que eles se defrontaram são iguais aos nossos. Nós estamos todos no mesmo padrão, todos nós estamos aqui para aprimorar e resgatar nossas falhas. Tá? Então, isso é um processo natural. Só que a gente não pode se esquecer que nunca estamos distantes da misericórdia divina. E que Deus nunca vai permitir que cada um de nós tenha um sofrimento maior do que possa suportar, mas mais do que isso, que nos seja útil. Então, todo sofrimento que é permitido não é imposto, tá? É escolhido por nós mesmos,
mas que é permitido por Deus, primeiro, ele está na dose certa, no peso certo, que cada um possa suportar, mas acima de qualquer coisa que vai trazer algum benefício. Então, quando a gente está falando isso, nós estamos falando daqueles que partem, que já cumpriram esse momento, essa etapa, e daqueles que ficam. Por mais difícil que seja a separação, a perda, ela é necessária e é o que a gente pode carregar. Se não pudesse, Deus assim não o permitiria, ok? Então é importante que a gente saiba isso, que quando a gente está falando de desencarne coletivo, tá? Não é castigo, tá? Não é acaso, é que realmente existe um propósito, tanto para aqueles que estão partindo, né? Que tiveram lá o seu planejamento, analisaram as suas obrigações, as suas falhas, seus resgates e vieram com esse propósito. E, da mesma forma, para aqueles que ficam, que sofrem com a dor da separação, mas que têm que aprender com essa situação. Nós precisamos sempre estar trabalhando para que a gente possa ter essa evolução. Então, isso está lá no livro do Chico Xavier, né? Chico pede licença, no capítulo 19. E aí, nós vamos entrar um pouco na questão material, né? Que tanto nos afeta, que muitas vezes nos equilibra e coloca a nossa fé em prova, né? A crise econômica financeira. Quando a gente passa por um momento desse, que eu mostrei lá para vocês, que existe uma estagnação e até em alguns pontos um recesso, né, uma regressão da economia, isso impacta todo mundo. Então, esses 3 próximos pontos que a gente vai falar, que é a crise econômica financeira, o desemprego e a fome, eles estão relacionados, né? Porque se a economia tem essa dificuldade, ela vai gerar o desemprego vai aumentar a fome, como nós dissemos. E aí a gente vai buscar lá também, tentando entender essa justiça divina, né, o Evangelho, como que ele nos ajuda a entender isso? Quando a gente fala de fortalecimento da fé, não é a fé cega, né? É a fé raciocinada, não é ficar esperando, rezando para que o pão vá cair do céu, não é isso não. Né? E aí eu busquei lá um texto que eu acho que é bastante emblemático, né, que são os trabalhadores da última hora, né? Ele diz que os últimos serão os primeiros. Então, para quem não se lembra, ele fala assim, ó, o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha que empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Ou seja, nós temos que estar preparados diante dessa situação, dessa momento de contingência da economia, que muitas vezes nos afeta, sem desespero, nos colocando à disposição do trabalho. E aí a gente vem no próximo item, né, que a gente vai falar, que é justamente isso, onde a gente pode e deve nos colocar, né, numa situação de trabalhabilidade, onde eu estou pronto para trabalhar. Se eu fui acometido, por exemplo, de uma situação, se eu sou empresário, minha empresa está passando por um momento difícil, ao invés de ficar lamentando, questionando a justiça divina e etc., porque isso, o que acontece? Quando a gente entra numa frequência ruim, nós afetamos a psicosfera, né? A questão energética da nossa casa, do nosso lar, da nossa empresa, e isso até por uma questão de lei natural vai atrair energias ruins que não vai nos ajudar a elevar. Se nós tivermos a confiança, plena confiança na justiça divina e em nós mesmos, nós vamos conseguir superar esse momento, né? Buscando alternativas, né? Por exemplo, aquele que perdeu o emprego, né? Eu perdi meu emprego por conta da pandemia. Nós temos lá na parábola dos talentos, né? Quem não se recorda da parábola dos talentos, é uma que fala que um senhor vai viajar, entrega lá os talentos, né? O dinheiro dele para 3 servos. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. E pede para eles cuidarem desse dinheiro, e quando ele regressa, o que tinha 5 dobrou, devolve 10, né? Falando que aplicou, investiu. Mesma coisa acontece com o de 2. Eu tinha 2, estou te dando 4. E o que tinha 1, com medo de perder, enterrou esse talento e devolveu 1. E aí o Senhor fala para ele que ele é um servo infiel, né? Que ele tinha que ter multiplicado os talentos, né? O que quer dizer isso, gente?
Vamos trazer isso para a nossa realidade, para o nosso momento, né? Olha lá. Os talentos devem ser utilizados sob a forma de diferente tipo de trabalho e esforço que cabe ao homem desenvolver. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais e o ajuda mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Isso quer dizer o seguinte: o que são os nossos talentos? São as nossas habilidades e as nossas competências. Então, esse momento em que a gente está vivendo, se eu perdi meu emprego, e a gente está vendo isso, eu vejo isso até com bastante otimismo, né? A gente está vendo muita gente que perdeu o emprego está fazendo outras coisas, né? Começa lá um vendendo salgadinho, o outro vai desenvolver uma outra atividade, vai se capacitar, vai fazer um curso e buscar novas formas de trabalho. Existe um termo que é muito conhecido no mercado, que a gente fala de empregabilidade, nós precisamos de empregabilidade. Eu gosto de uma outra frase, né? De um outro termo, que diz assim: nós precisamos de trabalhabilidade. Qual que é a diferença de empregabilidade e trabalhabilidade? Empregabilidade é eu estar pronto para receber o emprego. Então, eu tenho um bom currículo, eu tenho conhecimento, eu estudei, mas estou ali aguardando um emprego. Agora, a trabalhabilidade é quando eu tenho essas habilidades e competências e coloco ela à minha disposição para que eu possa conseguir, independente de estar empregado ou não, como empreendedor, como autônomo, né, colocar isso a meu favor e da sociedade. Por quê? Quando nós não trabalhamos o corpo, né, nós atrofiamos o nosso corpo. E quando nós não trabalhamos a mente, nós atrofiamos a nossa mente. E o progresso da humanidade, ele caminha para e passo, né, na questão do progresso intelectual e moral. Então, nós precisamos fazer isso. É extremamente importante que nós busquemos, né, os talentos, dar aos nossos talentos potencialidade para ele. Nós colocamos ele a nosso favor e a favor dos nossos irmãos. Então, isso é muito importante, gente. Isso é fundamental que a gente faça nesse momento, e entendendo sempre que tudo que está acontecendo não é castigo, não é nenhuma situação que menospreze a nossa qualidade, a nossa relação com a divindade. Muito pelo contrário, são oportunidades que nos são dadas para que a gente possa evoluir, né? E sempre trabalhando também a questão da solidariedade. E aí entra o outro tema, que é a questão da fome, né? A fome é um problema grande, que antes da pandemia já era um problema muito grande de proporção mundial no nosso país, mas em outros países até pior que o nosso, né? Países da África, por exemplo, lá que a gente acompanha, mas que na pandemia ele acaba se agravando, né? E agravando por quê? Em decorrência dos dois outros que nós falamos, da crise econômica e do desemprego. Então, existe uma polarização. Isso fica muito claro. Nós estamos vendo pessoas, inclusive, que estão, durante a pandemia, comendo demais, né, engordando, ficando obesas, inclusive entrando num grupo de risco maior das consequências do contato com o vírus, né, que a obesidade é uma comorbidade aí que tem levado pessoas ao óbito, né, enquanto outras não têm o mínimo para se sustentar. E aí, o que a gente para pensar nesse momento? É justamente isso, né? Por que isso está acontecendo? Para que seja colocado novamente à prova algumas situações, alguns exemplos que Jesus nos traz no seu evangelho, para que a gente possa colocar em prática. Uma delas é o capítulo 16, item 7, lá do evangelho, que fala da utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Quem já leu, quem não leu, eu recomendo que leia esse capítulo, mas quem já leu e refletiu sobre ele, vai se lembrar exatamente disso, que lá ele coloca que muitas vezes a prova da riqueza é uma prova mais difícil do que da miséria, porque aquele que está na miséria, ele já está passando por provações que muitas vezes está conseguindo resgatar algumas coisas, né, do passado que ele veio para esse fim. Enquanto que aquele que veio numa condição mais abastada, numa condição melhor, veio justamente para poder colocar em prática essa utilidade providencial.
né? Evitar os excessos, poder colocar essa riqueza também em favor do próximo, em favor do seu irmão. Então, nesse momento, aonde essa polarização aumenta, é a oportunidade, né, do pobre de se colocar numa situação de bem-aventurado, né, de aceitar com resignação, de entender a situação, nunca cair na zona de conforto, tá? Se acomodar. Não, ele tem que buscar, né? A gente vai ver daqui a pouco aqui, das leis naturais, ele tem que buscar sempre melhorar, mas nunca lamentar e criticar, mas sim entender, né? Aceitar com resignação, buscando a sua melhoria. E do outro lado, aquele que está numa condição melhor, jamais abusar e explorar, que muitas vezes a gente acaba visualizando e enxergando nessas situações. Pessoas, por exemplo, que têm dinheiro, aproveitando desse momento em que as pessoas estão desempregadas, então comprando, adquirindo bens por valores aviltantes, né? Tirando vantagem daquele que menos tem. Não é essa a proposta, é exatamente o contrário. Seria um momento em que, se eu tenho mais, se eu tenho condição, eu tenho que compartilhar isso com o meu irmão. Aquele que está na miséria está lá, ó, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padeçam de perseguição por amor, porque deles é o reino dos céus, né? Mas lembrando que eles têm que estar resignados nesse momento. A revolta também não ajuda, né? Não os tornam bem-aventurados. Para que sejam bem-aventurados, eles têm que entender, aceitar com resignação. Nunca com um comodismo, como eu já falei, né? Buscando melhorar, mas aceitando a situação. E aqueles que estão no outro extremo, que eles sejam tocados, né, pela solidariedade, que eles sejam tocados, né, pelo amor fraterno e pela caridade, para que possam ajudar o seu irmão e fazer com que eles saiam dessa situação, ou pelo menos que eles convivam com essa situação de maneira digna. Isso é extremamente importante nesse momento e mais uma oportunidade que nos é dada em função da pandemia, da situação da pandemia. E aí nós temos o isolamento social, que eu falei para vocês, que é um acontecimento, é um evento pandêmico, né? Que tem aquelas características de rapidamente se propagar e atingir todo mundo, todas as classes, independente de classe social, de cor, de credo, né? Porque todos nós estamos sendo colocados numa situação atípica. Nós, brasileiros, em particular, pela característica, né, do nosso povo, de ser um povo festivo, de estar muito juntos, com certeza, talvez nós estejamos sentindo até um pouco mais do que outros povos. Mas a realidade é que todos nós, né, todos os habitantes do planeta estão sendo impactados por isso. E esse isolamento, ele traz uma série de situações. Primeiro que a gente precisa aprender a reviver. Antes de iniciar aqui nosso bate-papo, eu conversava com a Andresa, né, e falava para ela que saudade dos nossos encontros presenciais, né? Ela falou, é verdade, Paulo, às vezes eu vou no centro, a gente sente aquela energia. Então, quem ia aos domingos lá no centro, com certeza está sentindo falta daquele momento, daquele contato com as pessoas, da energia do ambiente, né? Isso não quer dizer que a energia que nós temos nesse momento também não seja boa. Mas nós sentimos a falta do contato físico, do abraço. Eu sou de uma família grande, né? A nossa família aos domingos era muito comum, né? A gente está na casa da minha mãe, nos reunir, vários irmãos, sobrinhos, etc. Então, nós sentimos falta disso. Só que esse isolamento, para cada um, ele é tratado de uma forma. Então, no primeiro momento, nós temos que aprender a viver com essa nova situação, a usar meios como estamos usando aqui, né, para nos aproximar, para diminuir um pouco esse distanciamento, mas algumas pessoas têm mais dificuldades, né, e isso tem causado enormes problemas. E aí que vem de novo, né, o que é a caridade? A caridade é fazer ao próximo o que queria que nos fizesse. Se eu estou me sentindo só, eu gostaria que alguém estivesse comigo, nem que fosse por um telefonema, uma chamada de vídeo, ou, na medida do possível, uma visita, respeitando aí o distanciamento social. E é isso que nós precisamos fazer, levar ao nosso irmão
toda a nossa caridade, todo o nosso amor, né? Diminuindo o impacto desse isolamento, fazendo com que esse isolamento não tenha, né, proporções tão grandes a ponto da pessoa entrar numa depressão, a ponto da pessoa, algumas pessoas cometerem o suicídio, respeitar as pessoas. Eu acho que mais do que nunca hoje a gente tem que abrir os olhos para a depressão, que é uma doença da alma, né? Muitas pessoas acham que isso não é importante, isso é frescura, isso é não sei o que, não. A depressão é uma doença, sim, do corpo e da alma que precisa ser tratada e que se agrava nesses momentos. E como eu posso fazer para ajudar o meu irmão a minimizar os impactos desse isolamento? Por que que Deus permite isso? Justamente para que a gente possa rever as formas, né, de nos comunicar, valorizar os bons momentos. Quantas vezes nós tínhamos oportunidade de estar junto com as pessoas amadas e optávamos por outras coisas de forma egoísta, atendendo só as nossas necessidades, e hoje nós lamentamos aquele momento, né? Inclusive daquelas pessoas que não estão mais fisicamente entre nós, né? Então, tudo isso, gente, tem que ser olhado sempre com oportunidade, tá? Então, olha só, a verdadeira caridade. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos te visitar? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Ou seja, Jesus já nos dizia que quando a gente fizer, né, o bem a um necessitado, a um irmão carente, nós estamos fazendo a ele. Então é isso que nós temos que fazer, né? Estender as nossas mãos aos nossos irmãos, aos nossos entes queridos, aquele parente que não tem mais ninguém além da gente para a gente fazer uma visita, para a gente uma ligação, né? Uma chamada de vídeo que hoje é possível, que acaba de alguma forma encurtando as distâncias. Então nós precisamos fazer isso para que a gente possa estar aproveitando essa oportunidade. Então, vamos fazer um resumo aqui do que nós falamos até agora, né? Que a justiça dos acontecimentos nos remete primeiramente à pandemia e que da pandemia decorrem algumas situações, que é o desencarne coletivo, a crise econômica, o desemprego, a fome, o isolamento social. Então, olhando isso, né, do ponto da transição planetária e do evangelho, nós podemos observar algumas situações aqui, ó. Com relação aos desencarnes coletivos, né? Por conta da necessidade de avanço intelectual e moral, né? Muitos espíritos que reencarnaram, né? Com esse planejamento de cumprir e voltar, estão cumprindo seus resgates, são provas cumpridas, e que nós temos sim que nos compadecer, né? Podemos nos entristecer, nos comover, mas entendendo que isso foi necessário, né? Por que foi necessário? Está lá no Evangelho, na Justiça das Aflições, nos explicando, nós falamos aqui do texto do Evangelho e das palavras de Emmanuel e do Chico, mas também as leis morais, né? Ó, nós temos a lei de causa e efeito. Então, esses resgates foram feitos por quê? Porque os espíritos, quando voltaram para a erraticidade, analisaram, né, as suas obrigações não cumpridas e se comprometeram a vir para esse fim. Mas também pela lei da justiça, amor e caridade. Por quê? Porque eles rogaram por essa oportunidade e Deus assim o permitiu. Lembrando, gente, que é o seguinte: nós entendermos, aceitarmos com resignação, não quer dizer que a gente não tenha que nos cuidar, nos precaver, né, e cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque essa oportunidade que está aqui na lei da justiça, amor e caridade nos foi dada, e nós temos a obrigação moral de aproveitar cada minuto dessa nossa oportunidade. Por isso que nós temos sim que tomar cuidado, ter o distanciamento social, cumprir os protocolos, tomar vacina, porque nós não podemos ser displicente com esse corpo, porque ele foi o instrumento dado por Deus para que nós tivéssemos essa oportunidade.
Com relação à crise econômica financeira, né, ó, o que acontece? Na transição, como nós temos que avançar intelectual e moralmente, nós temos que buscar novas formas de trabalho, né? Como nos diz lá o trabalhador da última hora, temos que estar pronto para o trabalho, nós temos que nos reinventar muitas vezes, né? E por que isso acontece? Quais são as leis morais que nós podemos trazer para nos relacionar a isso? A lei do trabalho e do progresso, né? Que fala que se a gente não trabalhar o corpo atrofia, e não trabalhar a mente atrofia. Mas também lembrando da lei de causa e efeito, né? Porque se ela acomete alguns e outros não, esses que foram acometidos, né, mais fortemente pela crise, certamente precisam passar por esse momento, porque alguma coisa, né, deu causa para isso. A mesma coisa acontece com o desemprego, né, onde existe a oportunidade, diante do desemprego, de nós empreendermos, de nós pegarmos as nossas habilidades, os nossos talentos lá da parábola e aplicarmos ele em nosso favor, saindo de uma zona de conforto e buscando novas oportunidades, novas formas, né, de conseguir o sustento de forma digna da nossa família. Muito claro na parábola dos talentos, né? E aí nós podemos fazer um link aí com as leis morais, com as leis divinas, com a lei do trabalho e do progresso, mas também com a lei da conservação, instinto e inteligência. Nós sabemos que à medida em que o espírito vai evoluindo, né, ele vai caminhando para a inteligência e se afastando, vai ficando menos instinto, mais inteligência. Mas ainda existe o instinto de conservação dentro de nós. Então, quando nós somos colocados em situação de risco, somos acuados, por exemplo, pela questão da necessidade, da fome, essa lei natural faz com que a gente possa reagir e nos defender. Antigamente a gente reagia violentamente, fisicamente, né? Hoje nós temos que usar isso de outra forma. Então, esse instinto de conservação vai ser a mola propulsora para que eu pegue esses meus talentos e dê a ele trabalhabilidade. Então, eu vou fazer alguma coisa nova, né? O exemplo que eu dei para vocês, tem gente aí se virando, fazendo salgadinho para vender, um outro vai fazer um curso, vai fazer esteticista, podólogo, a gente está vendo isso constantemente. Então, vejam que é uma oportunidade que eu tenho de buscar uma forma de crescer. Hoje nós temos também, né, outros tipos de trabalho, com a internet e tal. Então, isso é muito importante, a gente tem visto isso com bastante clareza aí. Aí tem a questão da fome, que nós falamos, né, que a polarização, a fome é um problema que já existia, e nesse momento ele vai trabalhar o quê? Para ajudar na transição planetária? O sentimento de fraternidade, de compaixão e de caridade, né? Onde nós temos a oportunidade de ajudar aquele nosso irmão que foi atingido mais violentamente do que a gente por esse momento, e a gente possa realmente compartilhar, evitar os excessos, né? Dividir, proporcionar alguma situação de dignidade para esse nosso irmão. Lá no Evangelho nós vimos, né, no capítulo que fala da utilidade providencial da riqueza, provas de riqueza e da miséria. Lembrando que as provas da riqueza, né, podem ser mais duras para a gente do que a da miséria. Porque se nós tivermos ou temos a possibilidade de sermos mais abastados, de estar numa condição melhor, nós temos a obrigação moral de ajudar o nosso irmão. Tá? E aí, fazendo a relação com as leis morais, nós temos aí a lei da justiça, amor e caridade e a lei da sociedade, que a gente vai ver daqui a pouco também na questão do isolamento. A lei da sociedade é aquela que faz com que nós estejamos vivendo juntos das pessoas que precisamos, né, para nos ajudarmos mutuamente, tá? Isso, inclusive, se aplica à família. Tá? Aquelas pessoas difíceis, né? Vamos falar daqui a pouco do isolamento, mas aquelas pessoas que muitas vezes nós chamamos de difíceis do nosso convívio, mas que são pessoas que precisam, que devem estar no nosso convívio para que possam nos ajudar e serem ajudadas para que nós juntos possamos progredir. E por fim, nós temos aqui o isolamento social, né? Que é a última vertente que a gente colocou aqui para discutir, que vem trabalhar a questão da solidariedade,
né? Onde a gente vai ter que buscar ajudar o nosso irmão, minimizar os efeitos desse isolamento, respeitando todas as regras, obviamente, por conta daquilo que eu já mencionei, né? De garantir aí o máximo de sobrevivência dentro dessa nossa experiência, preservando, sim, a nossa saúde, o nosso corpo físico, mas levando, né, ao nosso próximo, ao nosso irmão, um mínimo de conforto, de carinho, de amor, para que ele se sinta, fazendo a ele aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E lá no Evangelho nós encontramos isso no capítulo que fala: fora da caridade não há salvação, né? E nós temos aí como leis morais para nos dar suporte a lei da sociedade, né, que nós acabamos de comentar, que é aquela que nos coloca lado a lado para que nós possamos nos ajudar mutuamente, e a lei da justiça, amor e caridade, porque Deus permite essa situação. E aí um último recado aí, antes da gente abrir para discussão, para as perguntas e comentários de vocês, né? Essa frase que eu deixo para vocês aqui, ó: perca tudo, menos a fé e a gratidão em Deus. Então, eu acho que quando nós estamos nesse momento, né, de acontecimentos que muitas vezes fogem ao nosso controle, eu acho que o mais importante é isso: a gente não perder a fé e a gratidão a Deus. Lembrando que Deus é bondade, inteligência e misericórdia suprema, que não permitiria que nada nos acontecesse se não tivesse uma utilidade. E que se estamos aqui, nesse mundo, encarnados, é porque nós estamos todos no mesmo nível, todos precisando progredir intelectual e moralmente. Então, aproveitemos essa oportunidade para que nós possamos sair desse momento mais forte do que aqui chegamos. E quando retornarmos ao plano espiritual, temos avançado um passo aí no nosso propósito. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, e agora eu abro aqui para as perguntas, para os comentários, fiquem à vontade. Mas um de cada vez, por favor, hein? Senão eu não vou conseguir responder. Paulo, Oi. bom dia a todos. Maravilhosas contribuições para nós entendermos, porque realmente tudo que está acontecendo nos gera muitas dúvidas, né? E aí, quando você faz esse apanhado geral, fundamentado mesmo, né, no Evangelho, fica muito claro um verdadeiro propósito. Mas a minha dúvida, Paulo, é saber se o mundo de regeneração é aqui ou é lá, onde tantas pessoas, né, estão nessas colônias, enfim. Eu queria entender, compreender um pouco mais isso. Então, vamos lá, Márcia. É assim, o mundo de regeneração, o nosso planeta está passando por esse momento, né? O planeta Terra está evoluindo. Isso é uma transição que não acontece do dia para a noite. Nós chegaremos lá. Existem muitas moradas na casa de meu pai, como diz o próprio Evangelho, como Jesus nos deixou lá. Então, já existem planetas que estão no estágio maior que o nosso, outros que estão no estágio menor. Então, o planeta como um todo está caminhando para a transição. O que vai acontecer, como aconteceu, por exemplo, com Capela, né, no passado, é que o planeta vai evoluir e alguns espíritos não poderão mais encarnar lá porque não acompanharam essa evolução. Então, a evolução vai acontecer sim no planeta, mas ela é feita de forma transitória, de forma lenta, aonde nós vamos nos adequando àqueles espíritos que habitam o orbe, de novo, reforçando, espíritos encarnados e desencarnados. É sempre bom a gente falar isso, porque muitas vezes a gente perde a consciência de que nós somos espíritos, né? A gente fala espírito imaginando só o desencarnado, mas nós somos espíritos. A nossa essência é espírito, perdão. Então, os espíritos que habitam o orbe é que deverão estar adequados a uma nova realidade. Então, de acordo com o progresso intelectual e moral, nós atingiremos um nível. Então, é o planeta, nós não vamos sair daqui para um outro planeta. Aqueles que estiverem em condições, estiverem aptos, estiverem moralmente elevados,
continuarão reencarnando, né, ou habitando ainda que na erraticidade esse mesmo planeta na condição de um planeta de regeneração. Aqueles que não estiverem preparados serão encaminhados a outros para que eles busquem. O que é importante? Ficar claro para a gente, independente do planeta que você estiver encarnado, você estiver habitando, tá? Todos nós atingiremos a perfeição relativa, porque foi para isso que fomos criados. Mas, também, pela justiça e misericórdia divina, nós temos o nosso livre-arbítrio. E, através das nossas escolhas, às vezes nós aceleramos ou retardamos esse nosso progresso. Tá? Então, a evolução do planeta, nós contribuímos, mas independe da gente, porque se eu não avançar, ele vai avançar e eu vou para outro lugar. Tá? Então, esse progresso do planeta vai acontecer e o planeta Terra, quando chegar a um planeta de regeneração, vai ser habitado por espíritos que estão adequados à energia daquele planeta. Os demais, não. Obrigada. Não sei se eu respondi, né? Mais alguém? Nem o Dalton não vai perguntar nada hoje? Poxa. Paulo, não, eu estava na reunião da USE, cheguei aqui terminou 10 horas lá, né? Então eu perdi meia hora aí da sua palestra, mas depois eu vou assistir ela no YouTube, tá? Mas a pergunta da Márcia eu achei bem interessante, né? Quem vai mudar não é o planeta Terra fisicamente, são as pessoas, os espíritos vão ficar aqui que tem que vibrar vai ter que ter uma vibração adequada para o mundo de regeneração, ou vão ter outra oportunidade de crescimento em outros locais, né? Exato. Acho que é isso. Concorda, Paulo? Não sei se eu... Não, é isso mesmo. Tá é certo. Isso mesmo. Mas sem pergunta, viu, Paulo? Então tá bom. Se não tiverem mais perguntas aí eu passo para a Cecília fazer as vibrações e o relaxamento. Então, Cecília, se você puder. Vamos, então, respirando profundamente, nos acomodando melhor em nossas cadeiras. Vamos focando nossa mente em Jesus, numa luz muito grande que nesse instante se espalha, nos envolve, nos aquecendo, unindo os nossos corações e deixando que os nossos melhores sentimentos se unam e que a espiritualidade possa direcionar a todo o nosso planeta, envolvendo todas as nações, todos os povos, deixando que essas energias restabeleçam nossa fé, unam os nossos sentimentos, fazendo com que a consciência de que somos todos irmãos seja cada vez mais forte. Vamos envolvendo nesta luz todos os profissionais de saúde, todos os hospitais de todo mundo, para que todos que ali se direcionem possam receber
essas energias revigorantes possam ser novamente abençoados. Vamos dirigir esta luz agora ao nosso país, para que todos os governantes do nosso país possam pensar no bem-estar do povo. Vamos vibrar por todos os idosos, envolvendo cada um deles nessas energias, revigorando seu corpo físico, restaurando suas energias. Vamos vibrar também por todas as crianças, os adolescentes, para que eles possam estar em lares estruturados, para que eles possam conhecer o Evangelho de Jesus. Vamos vibrar também pelo nosso lar. Vamos visualizar nesse instante esta luz entrando em nosso lar, envolvendo todos os cômodos do nosso lar, retirando dali todos os fluidos mais pesados, deixando paz, saúde, harmonia, envolvendo também todos os nossos familiares. Vamos vibrar por toda a nossa família, que estejam eles onde estiverem, que nesse instante eles possam receber este carinho, estas energias, vibrando também pelos nossos familiares desencarnados, pelos amigos desencarnados, que saibamos estar necessitando deste abraço, deste carinho, desta lembrança, que os nossos amigos espirituais possam envolvê-los nesses pensamentos de amor e carinho. Vibrando agora por nós mesmos, deixando que estas energias entrem pelo alto de nossa cabeça, envolvam todo o nosso corpo físico, fazendo assim com que nós relaxemos das tensões do dia a dia, que fiquemos mais propícios a recebermos o passe coletivo, que agora estes nossos irmãos espirituais vai ministrar em cada um de nós. Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento e nos pôr preparados para receber essas energias. Muita luz. E agora, revigorados com essas novas energias, vamos pedindo à espiritualidade que também possa energizar as águas do nosso lar, para que durante toda a semana possamos fazer um bom uso delas, revigorando-nos, né, durante toda a semana. E agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui. Que assim seja. E assim
Mais uma vez, agradecidos que estamos, ó Divino Mestre, por essa oportunidade bendita que tivemos de mais uma vez assimilar esses conhecimentos. Que possamos, Mestre, no decorrer da semana, junto a nós, todos aqueles que assim tiverem, possamos exemplificar todo o nosso aprendizado. Seja conosco, Mestre, agora e sempre. Graças te rendemos. Que assim seja. Um bom dia a todos, uma boa semana e até. Bom dia, obrigado. Bom dia, boa semana. Bom dia, obrigada. Gente, boa semana.